Olá pessoal, nós sabemos pelas Escrituras que a volta do Senhor Jesus será certa e repentina. Ela vai acontecer literalmente. Quando ele vier sobre as nuvens, todas as pessoas simultaneamente o irão ver, ele vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, para fazer o juízo. Aí todas as nações serão reunidas em sua presença, e cada um será julgado segundo as suas obras. É assim que ele vai vir. Ele não vai vir para passar a cabeça de ninguém. Ou melhor, ele não vai vir para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele não vai vir para passear. Ele não vai vir para perguntar se você está bem, se você está mal, se você está doente. Ele não vai vir para abençoar, para curar. Isso ele fez na primeira vez, quando ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. O objetivo dele naquela época era fazer isso, principalmente pregar o evangelho. Mas a próxima vez que ele vier, ele vai vir para julgar. O julgamento vai ser feito por ele. Todas as pessoas que viveram na face da terra, em todos os séculos, em todas as gerações, estarão naquele dia. As que morreram irão ressuscitar. As que estiverem vivas vão passar por esse julgamento. É assim que ele vai vir. Então, quando ele vier, ele vai vir para exercer a justiça, o julgamento. É assim que está escrito. Não há como escapar disso. Essa é a verdade. Então, quando no mundo estiverem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, e de nenhum modo escaparão. Ninguém vai escapar desse dia. Mesmo que alguns queiram se esconder nas cavernas e nos penhascos dos montes, para dizer aos rocheiros cair sobre eles, para lhes esconder da face de Deus e do Cordeiro. Porque quando chegar o grande dia da ira deles, ninguém poderá se esconder. Então, isso é algo real mesmo que vai acontecer. Então, as pessoas hoje têm que estar preparadas para isso. Só que, infelizmente, a maioria da humanidade está longe disso aí. Está despreocupada, está curtindo a vida intensamente, está se entregando aos prazeres do mundo, está pensando em coisas terrenas, se envolvendo nos negócios dessa vida, estão passando a vida juntando riquezas, se entregando ao amor do dinheiro, aos prazeres do mundo. E elas são mais amigas dos prazeres do mundo do que amigas de Deus. Elas amam mais ao mundo e as coisas que nele estão do que a Deus, de quem eles não querem mais saber. Muitos são incrédulos, muitos são religiosos, muitos são idólatras, muitos são ateus. A humanidade está nessa condição hoje. Então, isso significa que a maioria das pessoas, infelizmente, está renegando o seu Jesus, agindo com indiferença, com rejeição. É assim que é. E muitas pessoas na humanidade perseguem aqueles que estão em Cristo, que são fiéis a Cristo. Porque aqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus hoje, no século XXI, estão sendo perseguidos. Essa é a realidade. Perseguidos por aqueles que não querem saber de Jesus, odeiam. Essa é a verdade, essa é a realidade. Mas isso significa que a maioria das pessoas, infelizmente, será julgada por isso. Vai haver um dia de vingança. Isso é claro. Porque todos aqueles ímpios pecadores que disseram alguma palavra contra o Senhor Jesus, ele vai vir para tornar convicto isso às pessoas. Então, é assim que vai acontecer o julgamento, de forma justa, quando ele vier para exercer juízo, justiça e vingança. E aqueles que creram nele, que o esperaram, que o amaram acima de todas as coisas, sinceramente, receberão um alívio quando o Senhor Jesus voltar. Mas aqueles que nunca quiseram
se converter, se arrepender a Cristo Jesus, esses serão punidos severamente. E isso já está escrito. Isso já está escrito, não é novidade para ninguém. É novidade para aqueles que não conhecem. Aqueles que não conhecem o que está escrito nas Escrituras. Eles estão vivendo com ignorância a respeito disso. Embora as Escrituras já existam no mundo há mais de 1000 anos. Ou seja, a geração que estamos hoje, no século XXI, não tem mais desculpa. Porque, mesmo que elas não queiram crer em Jesus, mas o que está escrito já está escrito. Era só elas pegarem as Escrituras e lerem, se inteirar. Mas elas nem isso querem fazer. Então, quando o Senhor Jesus vier, com poder e grande glória, ele vai julgar as pessoas. É assim que vai ser. E isso já está escrito. E é esse o texto que eu vou ler aqui agora. Esse texto que está escrito na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E é um texto muito bem claro. Está escrito assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então, todos aqueles que atribulam, que perseguem, que maltratam, que torturam, que matam, aqueles que estão em Cristo, desde o primeiro século até os dias de hoje e assim até o fim dos tempos, essas pessoas, elas receberão a sua paga, o seu julgamento. Elas vão receber uma sentença condenatória da parte de Deus por terem feito tal coisa. É assim que vai acontecer. Isso já está escrito aqui. E aí ele continua dizendo: E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, aqueles que hoje não obedecem a Deus aqueles que hoje não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, são a maioria da população do mundo hoje, no século XXI. A maioria. Isso significa o quê? Que para a maioria da humanidade, o que vai acontecer é que ele, o Senhor Jesus, vai vir em chama de fogo, tomando vingança contra essas pessoas. É assim que vai acontecer. Essa é a realidade literal que vai acontecer brevemente. Aguardem que vai acontecer assim, exatamente como está escrito aqui. Essa é a verdade. Então, a maioria da humanidade, infelizmente, vai ser alvo da vingança. Porque é assim que o Senhor Jesus vai vir, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, esse texto aqui fala claramente a respeito desse dia. Porque essas pessoas, que são a maioria da humanidade hoje, a maioria da humanidade, essas pessoas que
não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus, essas pessoas sofrerão penalidade de eterna destruição. Essa será a sentença quando o Senhor Jesus vier tomando vingança contra essas pessoas, que muitas das vezes mataram, destruíram os santuários de Deus, que são os crentes, porque cada uma das pessoas que creem em Cristo Jesus sinceramente se torna um santuário dele, se torna um santuário sagrado dele. E a quem destrói esse santuário, Deus destruirá. É nesse dia que isso vai acontecer. Por isso, está escrito aqui, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando o Senhor Jesus vier. É assim que vai acontecer. Essa é a verdade. Ele vai vir tomando vingança em chama de fogo, porque a destruição vai ser feita em fogo. Não vai ser mais em água, como aconteceu no período do dilúvio. Agora vai vir a destruição dos homens ímpios, vai ser através do fogo. É assim que vai ser. É assim que ele vai tomar vingança contra essas pessoas que mataram ao longo da história os seus servos, de várias maneiras. Principalmente aquelas pessoas que, os imperadores romanos, por exemplo, que reinavam em Roma, eles mataram muitos cristãos, de várias maneiras, nas arenas, de várias maneiras. Esses também sofrerão essa penalidade de eterna destruição, porque é assim que está escrito. Então, é verdade sim, já está confirmado isso, pelas escrituras aqui. Agora, só falta esse dia chegar. Esse dia vai chegar. Nós já podemos ver, hoje no século XXI, os sinais acontecendo, demonstrando que isso está perto de acontecer. Está se agravando cada vez mais, o princípio das dores está aumentando. E à medida que vai aumentando, vai se agravando cada vez mais. Vai acontecendo mais coisas, mais coisas terríveis que acontecem no mundo. No ano de 2020 aconteceram muitas coisas. Nesse ano de 2021, mais coisas ainda. E no próximo ano também. E vai assim até o dia em que a trombeta de Deus ressoar e a palavra de ordem da parte de Deus for dada. Aí então o Filho do Homem virá. O Senhor Jesus virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. É assim que vai acontecer. Então isso significa que a maioria das pessoas vão sofrer penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É a realidade. Então, isso tem que ser dito, tem que ser anunciado, tem que ser falado com mais frequência, para que as pessoas hoje, em todos os lugares do mundo, possam estar conscientes disso, porque é assim que vai acontecer. Eu só estou lendo aqui o que vai acontecer realmente. As pessoas têm que ficar sabendo. Elas não podem ficar na ignorância disso, embora muitos prefiram ficar na ignorância, curtindo a vida intensamente, agindo hoje como aquelas pessoas que agiram nos dias anteriores ao dilúvio. As pessoas estão agindo assim também, curtindo a vida intensamente, sem se preocupar com a volta do Senhor Jesus. Essa é a realidade. Esse é o erro deles. Erro da incredulidade, da teimosia de coração. O coração dessas pessoas está duro como um diamante. Os ouvidos dessas pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade. Eles não querem mais isso. Eles querem curtir a vida intensamente, aproveitando as coisas terrenas que existem por aí. Essa é a verdade. Então essas pessoas, naquele dia, contra essas pessoas que naquele dia o Senhor Jesus já vinha em chama de fogo tomando vingança. Essa é a verdade. Então eu só li aqui esse texto, que foi escrito aqui ainda lá no primeiro século da era cristã, em uma epístola que foi enviada para a igreja que estava na cidade de Colossos, para ficar evidente hoje, neste século XXI, que é assim que vai acontecer. Já está muito mais perto de acontecer do que se imagina. Então é isso que vai acontecer. Então, esse texto é muito claro
E é assim que vai acontecer nesse dia. Então, a humanidade agora está sabendo disso, porque eu espero que muitas pessoas possam ver e ouvir o que foi dito nesse vídeo, porque eu li aqui apenas as escrituras e fiz um comentário dentro do que está escrito. Então, é assim que vai acontecer, e isso foi deixado para a nossa advertência, para a advertência da humanidade inteira. Então, é isso que eu estou falando aqui. Eu só estou transmitindo isso para que as pessoas possam ficar sabendo disso. Haverá um dia em que o Senhor Jesus virá em chama de fogo, tomando vingança. Tome cuidado, esse dia está próximo de acontecer. Então eu espero que todos tenham entendido isso. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.